Ô Diogo, quem é que nunca teve vontade de pedir para uma inteligência artificial resumir o teor de conversas que a gente costuma ter em grupos de WhatsApp? Eu mesmo, cara, tenho um grupo lá da galera da escola. Se você passa 2 horas sem ler as mensagens, tem 300 mensagens. Tinha uma pessoa que fazia o resumo, só que ela também ficou cansada. Não, tá zoando. Tinha uma pessoa que Tinha, fazia. Ó, galera, que foi discutido, tipo, em tópicos assim? Tinha uma Ah, tá bom. pessoa que fazia o resumo, mas esse é um desejo de muito tempo, ou seja, alguém ou alguma ferramenta que faz esses resumos. Mas esse nosso desejo está prestes a ser realizado, né, cara? Pois é, a Meta anunciou durante o LlamaCon, que foi uma conferência de inteligência artificial em que a Meta discutiu o desenvolvimento do seu modelo, o Llama, e De longe é o melhor nome de conferência sobre inteligência LlamaCon, artificial. é ótimo. E uma das funcionalidades que eles apresentaram é essa funcionalidade nova da inteligência artificial poder acessar as mensagens e resumir os conteúdos, por exemplo, de conversas, né? Só que aí tem um desafio enorme. Por quê? O que você aprendeu com o WhatsApp? Eu aprendi com o WhatsApp muita coisa, afinal chega todo tipo de mensagem, mas eu aprendi que, sobretudo, as minhas figurinhas são elas não são bem aceitas na sala de estar de algumas residências, ou seja, elas têm que ficar dentro do meu círculo de amizade, ou seja, confinada àquele espaço seguro de privacidade. Protegido por algo que a gente chama de criptografia ponta a ponta, certo? Exato. O que é criptografia ponta a ponta, Elton? Criptografia ponta a ponta é uma tecnologia de criptografia que ela embaralha as mensagens quando sai do seu celular, não passa pelo servidor da Meta, e se passar, muito provavelmente ele não vai conseguir entender nada, afinal as mensagens são embaralhadas, e ela só é desembaralhada quando chega ela no receptor, porque isso é feito com a chave de um e de outro. Mas vai dar para fazer isso com a inteligência artificial? Então, a gente tem que analisar tecnicamente. Isso seria viável se eu tivesse um modelo rodando localmente, ok? Então, um modelo que roda no seu celular, lê as mensagens e resume. Mas não é bem isso. O que acontece é que para a inteligência artificial ser executada, isso precisa acontecer na nuvem. Ou seja, é uma abordagem baseada em nuvem. Mas se eu estou levando as mensagens para a nuvem, como que fica então essa criptografia ponta a ponta? E é isso que a Meta pretende resolver, trazendo uma abordagem que chama processamento privado, que basicamente vai funcionar da seguinte forma: quando você ativar ali o uso da inteligência artificial, as suas mensagens vão ser que estão nos seus celulares, elas são enviadas então para o servidor de forma criptografada. O servidor executa o que precisa fazer com a inteligência artificial, isso é devolvido para o celular. A intenção da Meta é deixar o mínimo de tempo possível esse conteúdo fora do celular, e assim que ele então retornar, ele supostamente deve ser apagado, e você vai ter então o uso da inteligência artificial na nuvem. É uma funcionalidade muito parecida com algo que a gente já discutiu aqui, que é o da Apple. Exato, exato. O Apple Intelligence, ele tem também essa ideia do processamento na nuvem. A Apple, obviamente, deu um nome todo Apple para esse tipo de função, mas funciona exatamente dessa forma, só que no Apple Intelligence tem uma divisão. Algumas tarefas são desempenhadas no iPhone e ele consegue fazer sugestões de texto, algumas pequenas modificações em imagens, mas aquilo que depende de mais energia, de mais poder computacional para ser feito, para uma tarefa para ser concluída, vai para os sistemas da Apple, para os servidores da Apple, que são mais parrudos, que são mais competentes para fazer esse tipo de coisa, e depois volta. A Apple, inclusive, desenvolveu um sistema operacional para fazer esse tipo de coisa, e é um sistema operacional que você consegue baixar no seu Mac, e tem que ser um Mac porque ele tem que ser parrudo, ele tem que ser compatível com o chip de silício, que é para provar que ele não tem falhas. E com a Meta, é alguma coisa parecida? Será que a Meta copiou a Apple? É uma abordagem parecida e bastante útil, né, se a gente pensar do ponto de vista de, ao mesmo tempo, de trazer novas funcionalidades para produtos, ao mesmo tempo que se mantenha a privacidade. Então é uma abordagem interessante. A Meta está muito preocupada em relação à segurança e à privacidade desse novo serviço. Inclusive, ela vai colocar todo esse serviço à disposição para que pesquisadores façam teste. Ela também se comprometeu a soltar um artigo
técnico mais completo sobre seu funcionamento. E esse sistema vai estar disponível no Meta Bug Bounty, que é um programa que a Meta tem em que hackers, crackers, pesquisadores de segurança ao redor do mundo, eles testam a vulnerabilidade de produtos da Meta e assim que encontram brechas, eles podem então relatar para a Meta e a Meta traz alguma compensação financeira para eles. Então, esse novo sistema, né, chamado de processamento privado, porque você vai processar na nuvem, mas de uma forma privada, vai trazer uma nova funcionalidade aí para o WhatsApp, né? O que a gente sempre questionou, tá? Mas como que a Meta vai, então, usar todo o poder e o potencial da inteligência artificial dentro do WhatsApp se é criptografado? Então, eles já estão correndo e estão trazendo essa proposta que parece ser bastante interessante aí para as pessoas usarem no dia a dia. É bom a gente contextualizar que o Meta AI, hoje em dia no WhatsApp, quando você aciona ele, você aperta lá, @Meta AI, aquelas conversas já não são criptografadas. Mas o que a gente está dizendo aqui é que conversas que você tem com outras pessoas, que ainda que sejam criptografadas, elas vão ser enviadas para a nuvem e elas vão ser processadas ali. De uma forma ou de outra, o que a gente está dizendo aqui é que a IA do WhatsApp vai ler suas conversas sim. Mas, por outro lado, o que a Meta está tentando dizer é que, ao passo que a IA vai ler as conversas, a própria Meta não vai ler essas conversas, o WhatsApp não vai ter acesso a essas conversas, e essas conversas vão ficar por tempo muito restrito e muito limitado nos servidores dela, criptografados, até voltar com o resultado para o celular das pessoas. É isso que vai acontecer. Só que a gente tem que lembrar que criptografia de ponta a ponta e conversas não passando pelos servidores do WhatsApp são pontos cruciais desse aplicativo, desde que eu me entendo por gente, desde que eu uso esse aplicativo. Porque são dois dos argumentos que a empresa sempre dá quando a justiça e as autoridades policiais pedem informações para ela. Agora isso está sendo colocado em xeque. Isso tem preocupado tanto a Meta, que você já citou que ela tem um programa de bug hunt, ou seja, para encontrar falhas, mas ela está se abrindo para pesquisadores e auditores de um jeito que ela não fazia muito tempo que ela não fazia. A gente viu o Facebook sendo fechado para pesquisadores e colocando barreiras para não encontrarem dados lá. E agora a Meta, vendo a possibilidade de uma dificuldade das pessoas entenderem e também do prejuízo da função por causa do histórico dela, abrindo completamente o sistema, e isso é muito positivo, e a gente espera que valha para outras coisas também, né? É um ponto positivo e super necessário, acho que para ganhar mais credibilidade, porque isso é uma mudança é uma ruptura, né? Uma ruptura com um modelo que a Meta sempre defendeu. Então, mensagens criptografadas, ponto a ponta, que só ficam no seu celular, que a Meta não tem acesso, o WhatsApp não tem acesso e não ficam nos servidores da Meta. Mas agora, para ter essa funcionalidade, então, esse paradigma, ele é explodido. Então, se ele é explodido, isso precisa ser muito bem desenhado. Então, eu li lá, a Meta, ela colocou detalhes mais técnicos, né, dentro do portal deles, explicando o que vai ser essa privacidade, o processamento privado. E, tecnicamente, assim, tá super adequado, só que quer convencer de que realmente tudo isso vai ser implementado. Então, ainda não está disponível, está no processo de desenvolvimento e rollout, né, de disponibilização, só que também está convidando terceiros para participar desse processo, para avaliar, tentar encontrar pontos de falha. Então, isso é bastante positivo quando a gente pensa na comunidade, tanto técnica, científica, mas também para o usuário final ali, que vai ter uma confiança maior. Uma outra coisa que me faz pensar nessa tecnologia é o seguinte: quando você manda uma mensagem, primeiro tem aquele primeiro tique que a mensagem foi enviada, ou seja, saiu do seu aparelho. Depois tem um segundo tique que a mensagem chegou no aparelho das pessoas. E para alguns usuários tem o tique azul, ou seja, a pessoa leu. Esse tempo de resposta gera uma ansiedade danada. Você deixa ativado o seu? Eu não deixo, não, Nem porque eu. eu acho uma invasão de Eu privacidade. também não deixo, não. Mas isso gera uma ansiedade nas pessoas que ficam esperando que o outro olhe, responda o que ela está querendo ouvir e tal. Como é que vai funcionar, pelo que você leu no paper técnico, esse tempo de resposta entre o acionamento da IA para fazer algum resumo e ela dar uma resposta
Porque eu imagino o seguinte, Uhum. você tá no grupo da família, tá todo mundo conversando ali, demora, as pessoas já mandaram centenas de mensagens. Se demorar muito, vale mais a pena você ler as mensagens em vez de esperar o resumo, né? É uma pergunta boa. Nesse artigo que foi publicado pela Meta, em que eles descrevem, né, esse processamento privado, eles focam muito mais na arquitetura de privacidade e segurança. Então, algumas questões mais de funcionalidades, ainda a gente tem muitas questões e dúvidas. Por exemplo, ele notifica as pessoas, se eu estou num grupo com várias pessoas, ele notifica as pessoas que aquilo foi para a nuvem, como isso vai ser feito, qual que é o tempo de resposta, qual que é a latência. Então, isso são coisas que, pelo menos, eu não tive acesso à informação, mas que vai trazer um impacto significativo na funcionalidade e como as pessoas vão adotar ou não aquilo. Então, a gente vai ter que esperar chegar para testar e trazer aqui em The Tilt aí nosso veredito. Mas isso toca naquela discussão que todo mundo está comentando agora, em termos de IA, que é a inferência, né? Uhum. O que é a tal da inferência? Ah, boa. Inferência, quando a gente está falando de inteligência artificial, é um modelo executando, dando as respostas. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem dois principais momentos, ou duas grandes principais fases, que é a fase de treinamento. Então, é quando o modelo está aprendendo coisas, e aí dentro da fase de treinamento tem outras fases específicas, que é o pré-treinamento, o pós-treinamento e tal, mas o modelo ficou pronto. Beleza? Tá no ar. É o novo modelo do Llama, é o novo modelo do ChatGPT. E aí, quando as pessoas estão pedindo algo, uma fase de inferência, ou seja, é o modelo executando e gerando as respostas. Então, o grande desafio é que para modelos mais complexos, é muito difícil rodar isso localmente. Ou seja, tudo bem, eu posso treinar um modelo, eu vou precisar, né, de centenas de milhares de GPUs para treinar o modelo. Depois, na execução dele, quando ele está dando a resposta, ele consome menos recursos, mas não tão menos assim. E o desafio não dá para rodar localmente muita coisa. Então, por isso que a Apple tem a estratégia de algumas coisas ela consegue rodar no celular, mas para outras ela vai para essa nuvem privada também. Então, o WhatsApp está fazendo a mesma coisa. Ele não consegue rodar o Llama embedado direto no aplicativo do WhatsApp para conseguir respostas mais com uma performance melhor, tal. Então, o que ele vai fazer? Vai rodar na nuvem, né? Então, para essa fase de inferência é importante ter demanda um poder computacional muito maior. Por isso que vai para a nuvem. A gente não consegue prever como as pessoas vão usar essa nova possibilidade de resumir conversas com IA, até porque o aplicativo nem está disponível no Brasil ainda, só começou a ser usado lá nos Estados Unidos, que nem usa o WhatsApp direito assim, mas a gente já sabe de cara que essa função, por usar IA, ela vai ter que driblar alguns obstáculos que o Meta AI já vem sofrendo aqui no WhatsApp. Você sabe que brasileiro tem ranço, né? Quando pega ranço de alguma coisa, é muito difícil se desvencilhar daquilo. E assim que o Meta AI chegou no WhatsApp, o botãozinho azul, que ficou popular aí nas redes sociais, fez com que a galera achasse ruim que as respostas vinham erradas, da mesma forma como vários chatbots de IA fazem. Algumas pessoas agiam como se elas estivessem conversando com uma pessoa ou fazendo uma busca na internet, e aí já teve uma fricçãozinha de user experience. E eu lembro da sua mãe fazendo isso. Minha mãe mandou um bolo de cenoura. Ela clicou no botão azul e bolo de cenoura. Ela achou que fosse tipo um Google, assim. Uhum. Outra coisa que as pessoas não gostaram tanto foi as imagens geradas que em alguns momentos eram absurdas, mas elas passaram a se acomodar com essa possibilidade em termos de inteligência artificial. E outra coisa, essa sobretudo foi a que eu vi mais gente falando, inclusive pessoas um pouco mais velhas, que o botão tá no lugar errado, que você, quando tá clicando para falar com um amigo, esbarra sem querer e vai falar com o Meta AI e tal, não sei o quê. Ou seja, vai ser difícil lidar com o ranço do brasileiro em termos de IA. Mas tem algumas opções, né? Tem opções. Mas acho que tem uma coisa mais curiosa ainda, que eu fico pensando agora. Porque, cara, mensagens no WhatsApp é uma coisa esquisita também, porque as pessoas não escrevem no português mais adequado, elas cortam palavras, ela quer dizer uma coisa e vai outra, ela tá escrevendo na correria
eu fico pensando a dificuldade que a Meta AI vai ter para entender o que ela vai ter que resumir. Aham. Então, isso também é um desafio enorme, né? E lembrando que esses modelos, eles não são treinados ainda com uma quantidade absurda em português. Então, A gente vai ter que trazer a Meta AI para dar uma entrevista aqui em Deu Tilt para contar como é difícil entender o brasileiro de norte a sul com as várias cores locais do português falado aqui, do brasileiro moderno do falado brasileiro aqui. moderno. Então, esse é um desafio que vai ter também no serviço. Vamos ver, vamos esperar lançar, vamos fazer teste para ver como ele vai se adequar para os diferentes casos de uso aí que o brasileiro vai precisar. No início de maio, Qual?